Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Anísio Renato, estou aqui mais uma vez para falar um pouco sobre hermenêutica, ou seja, a ciência e a arte da interpretação bíblica. Já dissemos que é muito importante você interpretar bem a Bíblia para que você possa tirar o melhor proveito da palavra de Deus na sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre análise lexicográfica. Já tivemos aulas sobre análise histórica, análise geográfica, análise cultural, análise contextual e hoje é o dia da análise lexicográfica. O que será esse palavrão, né? Então nós vamos lá ver o que é isso. Muito bem, durante a leitura bíblica, o que acontece? Você eventualmente pode encontrar algumas palavras difíceis ou até mesmo desconhecidas. Então, o que você faz quando encontra uma palavra difícil? Muitas vezes o leitor não faz nada, né? Ele apenas continua lendo. Então o que nós vamos fazer? Você vai pular? Você vai pedir ajuda aos universitários? Ou o que você vai fazer? Muita gente apenas pula, né? Vamos continuar a leitura. Mas o que acontece? A pessoa perde o significado da frase, às vezes por causa de uma palavra. Ou você pode perder o significado do versículo todo. Por quê? Porque você não sabe uma palavra. Isso vai comprometer o entendimento, ainda que você tenha o conhecimento da história, da geografia, do contexto, da cultura. Muito bem. Então vamos colocar aqui alguns exemplos, né? Você encontra palavras como anátema, beneplácito, sinédrio, mandrágoras, alfa, ômega, areópago. São apenas alguns exemplos aleatórios. A gente poderia citar muitas outras palavras, né? Aliás, citarei mais algumas. Mas é só para a gente ilustrar. Essa palavra anátema, por exemplo. Se você estiver lendo Gálatas capítulo 1, você encontrará Paulo dizendo: se alguém vos pregar um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então a pessoa olha aquela palavra ali, nossa, que palavra bonita! Será que dá para colocar como nome do grupo de louvor da igreja? Não faça isso. Por quê? Porque anátema significa maldito ou amaldiçoado. Então vamos ver o significado dessas palavras. Anátema é maldito, beneplácito é aprovação, sinédrio é um tribunal judaico, mandrágoras são flores, é uma espécie de flor, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra do alfabeto grego. Então aqui do lado direito da sua tela você pode ver o alfabeto grego. Então temos ali a primeira letra, alfa, e a última letra, ômega. A menção a essas duas letras você encontra no primeiro capítulo de Apocalipse, onde Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele estava falando da primeira e da última letra do alfabeto grego. Então, o que acontece? Temos ainda o Areópago, que era um tribunal grego em Atenas, um auditório onde o apóstolo Paulo falou em certa ocasião. Muito bem, se você encontra essas palavras e você desconhece o significado, a sua interpretação ficará certamente prejudicada. Por outro lado, se você consegue descobrir o significado, a sua interpretação ela vai ser melhor, certo? Vamos aqui a outra questão, o perigo das palavras conhecidas. Porque quando você encontra palavras que você não conhece, você logo percebe que está diante de um problema. E talvez você possa tomar uma providência para resolvê-lo. Mas veja o perigo quando você está diante de palavras que você conhece ou pensa que conhece. Aí temos um problema. Então,
Essas palavras aqui, simples, luz, gerar, sofrer, coito, ancião, cachorro, mordomia, são palavras que elas fazem parte do nosso vocabulário. Acontece que no contexto bíblico elas podem ter um significado diferente daqueles com os quais nós estamos habituados. Então, assim como estas, existem outras. Coloquei estas aqui só para chamar a sua atenção. Então veja, por exemplo, a palavra simples, o que ela significa para nós no nosso uso cotidiano? Simples é uma coisa que não é complicada. Uma pessoa simples é uma pessoa humilde, não é uma pessoa sofisticada, mas na Bíblia, por exemplo, em Provérbios, o simples é o quê? É o inexperiente. Olha só, eu separei aqui um versículo para ler para você, para servir como exemplo. Aqui em Provérbios 14, 18, diz assim: os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Então veja que alguém que não tem noção do vocabulário bíblico pode chegar e ler: os simples herdarão a estultícia. E a pessoa pode dizer: que bênção, que maravilha. Olha aqui, devemos ser pessoas simples, pessoas humildes, porque nós teremos uma herança. E aqui tem uma herança especial que é a estultícia. Não, misericórdia, não é nada disso que a Bíblia está falando. Aqui o simples é aquele indivíduo inexperiente. E essa herança aqui não é boa, porque estultícia significa estupidez. Então está dizendo que o inexperiente herdará a estupidez. O simples aqui é aquele que não adquiriu sabedoria. E essa palavra ela pode ser encontrada várias vezes no livro de Provérbios com esse sentido. Tá? Então, pode ser que em algum outro texto bíblico ela tenha esse sentido comum que a gente conhece. Mas em Provérbios é inexperiente. A palavra luz. O que é a luz? Né? A gente pensa em luminosidade, raios luminosos. E em alguns textos da Bíblia será isso mesmo. Né? Quando Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Então essa palavra luz, nessa frase, ela tem a ver com a noção atual que nós temos da palavra luz. Agora, quando você está lendo lá em Gênesis a história de Jacó, está escrito que Jacó chegou a uma cidade chamada Luz. Olha o perigo. Então você está lendo assim e você conhece a palavra luz. Então existe o risco de você forçar um entendimento com base no que você conhece. Então você pode ser tentado dizer: olha aqui, Jacó chegou a uma cidade chamada Luz. Por quê? Porque antes ele andava em trevas, mas agora ele foi conduzido por Deus a um lugar chamado Luz. Agora ele foi iluminado, mas não é nada disso que o texto está dizendo. O texto diz apenas que ele chegou no lugar chamado Luz. Tá bom, mas o que é essa luz? É uma palavra hebraica que significa amêndoa. Esse nome da cidade não tem nada a ver com a palavra luz da língua portuguesa. Olha só, olha que armadilha, né? Não tem nada a ver com a palavra que nós conhecemos. É uma palavra semelhante à nossa, mas é uma palavra hebraica. Olha só. A palavra gerar, também em Gênesis. O que gerar na língua portuguesa significa, né? É produzir uma nova geração, é reproduzir, é ter um filho.
Mas, quando a Bíblia diz que Isaac chegou a um lugar chamado Gerar, essa palavra gerar não tem nada a ver com o verbo gerar do português. É uma palavra hebraica que significa cântaro. Nada a ver com o gerar que conhecemos. A palavra sofrer na Bíblia significa suportar. É um pouco diferente do nosso conceito de sofrer, né? Significa suportar. A palavra coito, nós podemos entender como relação sexual, mas lá em Apocalipse significa esconderijo. A palavra ancião, aqui é a mesma palavra do português, né? Aqui vamos dizer assim, não é uma palavra hebraica, já é a tradução em português. Mas precisamos saber que usamos a palavra ancião no sentido de idoso, mas na Bíblia ela geralmente tem o sentido de líder. Então, quando a Bíblia diz lá que Moisés mandou chamar os anciãos de Israel, não é apenas as pessoas velhas, eram os líderes. E eles geralmente eram idosos. Mas quando ele vai chamar os anciãos, ele não está chamando todos os idosos de Israel. Não, ele está chamando aqueles que eram os líderes. Então veja que é um pouco diferente. A palavra cachorro no português significa o quê? Um cão. Mas no contexto bíblico, cachorro é filhote. Inclusive a palavra é usada com relação ao filhote de urso, filhote de leão, etc. A palavra mordomia, o que ela significa para nós? Aqui no contexto brasileiro, é quase como uma gíria, né? A mordomia é o quê? Aquela vida mansa, tranquila, você está ali na boa, sem trabalho, sem nada para fazer, você está na mordomia. Mas na Bíblia não tem nada a ver com isso. Mordomia é o quê? É o trabalho do mordomo. É um trabalho honrado e de grande responsabilidade. Então veja como que é diferente, né? Muito bem. Então, eu disse que durante a leitura você encontra palavras difíceis e desconhecidas. E como é que faz com as palavras que parecem fáceis, né? Aí, o que nos ajuda muito é a familiaridade com a Bíblia. Então, de tanto ler a Bíblia, a gente acaba percebendo que algumas palavras elas não têm aquele sentido que a gente imaginava que tinham. E a gente começa a perceber o sentido bíblico das palavras. Então, a leitura nos ajuda nisso aí. Nós vamos dar mais algumas dicas. Nós vamos falar das palavras difíceis e desconhecidas. É importante você verificar o significado das palavras. Então esse aqui é o ponto central da lexicografia. É a busca pelo significado das palavras. Agora, você vai buscar esse significado aonde? No dicionário, né? Evidentemente. Agora temos uma questão importante. Você vai consultar o dicionário de português. Esta pode ser a sua primeira iniciativa e muitas vezes é importante que você faça isso. Mas não vamos parar por aqui. Acontece que muitas vezes a dificuldade das pessoas está mesmo na língua portuguesa, porque elas estão com uma Bíblia na mão já traduzida, né? Uma Bíblia traduzida para o português. E muitas palavras usadas aqui na nossa tradução não são aquelas que usamos no cotidiano. Nós não estamos acostumados com elas. Então aí reside a dificuldade de muitas pessoas. Veja bem, 2 exemplos. Coloquei ali a palavra casta e a palavra pisaduras.
palavra casta, ela se encontra naquele versículo em que Jesus disse assim: essa casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Então, a palavra casta é uma palavra da língua portuguesa. Não temos ali grego nem hebraico. Mas, se a pessoa não souber o significado dessa palavra, ela pode se perder no sentido da frase. Então, eu estava ouvindo um pregador nesses dias, e ele estava falando sobre esse versículo, e ele considerou que casta é um tipo especial de demônios. Então, ele disse algo assim: às vezes você está tentando expulsar um demônio, e não é um demônio, é uma casta. Então percebe que ele considerou casta como um tipo de demônio especial. Mas não é isso. A palavra casta significa classe. Classe. Então, qualquer demônio pertence a alguma classe. Ou a demônios de várias castas. E aquela casta específica, aquela classe específica que estava ali diante de Jesus, ela não pode ser expulsa senão com jejum e oração. Então percebe a diferença? Então não podemos dizer assim: esse aqui está com demônio, esse aqui está com casta. Não é isso. A ideia não é essa. Então, a palavra pisaduras, ela se encontra em Isaías 53, onde está escrito sobre o sofrimento de Jesus, e lá diz assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, determinada igreja fez uma campanha das pisaduras de Cristo. E como que foi isso? Eles recortaram assim, não sei se em papel ou em plástico, o formato de um pé, cortaram vários e colaram no piso da igreja aquelas pegadas, como se fossem as pegadas de Jesus. Então eles disseram: olha, vamos fazer a campanha das pisaduras, e você vai andar aqui pisando sobre as pisaduras de Jesus, para você ser abençoado, para você ser curado, porque está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas acontece que naquele texto de Isaías, a palavra pisadura significa feridas e não pegadas. Olha só. Então, a campanha perdeu a sua razão de ser. Quando eu digo isso, não é uma crítica, mas é apenas um exemplo do engano de uma interpretação equivocada. Como eu disse, você deve consultar um dicionário de português. Acontece que você não pode ficar limitado ao dicionário de português. Aí que está a dica importante. Por quê? Porque o dicionário de português, ele vai te dar o quê? O sentido atual das palavras. Mas o que nós queremos nem sempre é o sentido atual, mas o sentido antigo das palavras. Algumas vezes esses dois sentidos eles coincidem, às vezes é o mesmo sentido, não mudou, mas algumas vezes o sentido mudou. Então, quando você vai no dicionário de português e pega o sentido atual, isso pode fazer com que você tenha uma compreensão errada do texto bíblico. Então, vou te dar um exemplo. A palavra batizar, se você olhar no dicionário de português hoje, você vai ver alguns significados de batizar, e um deles é dar nome a alguém ou a alguma coisa. Mas na Bíblia, essa palavra não tem esse significado. Batizar na Bíblia é o quê? É colocar na água, submergir. Você encontra esse sentido também no dicionário de português.
Mas observe que tem um sentido muito moderno ali e que ele não pode ser aplicado à Bíblia. Então, consulte também um dicionário bíblico. O dicionário bíblico, ele vai te dar uma explicação sobre o sentido bíblico da palavra. Acontece que o dicionário bíblico, ele também tem as suas limitações, né? Pode ser que você esteja interessado no significado de uma palavra e você não encontre no dicionário bíblico. Além disso, talvez você queira fazer uma investigação mais profunda. Então você já passou pelo dicionário de português, você já passou pelo dicionário bíblico, mas você quer mais informações. Então você precisa ir ao léxico. Olha lá, consultar um léxico. O que é um léxico? É um dicionário de línguas antigas. Vou te mostrar aqui um léxico. Veja bem, aqui está um léxico grego. É um dicionário de línguas antigas, no caso a língua é o grego. E o que você vai encontrar no léxico? Você vai encontrar as palavras gregas e a explicação delas em português, graças a Deus, mostrando o sentido antigo dessas palavras, o sentido lá na época em que a Bíblia foi escrita, ou mais especificamente aqui, o Novo Testamento. Pois bem, eu coloquei aí um endereço na internet, fliphtml5.com. O que tem nesse endereço? Tem esse livro aqui em PDF, olha que bênção! Um léxico gratuito para você baixar. Muito bem. Isso pode parecer um pouco complicado, né? Existe o léxico de grego, existe o léxico de hebraico, aí no caso, né, do contexto bíblico. Bom, acontece também que esse léxico que eu mostrei para vocês aqui, ele também é bastante limitado, porque é um livro fino. Ele não tem ainda todas as palavras do Novo Testamento. Agora eu vou mostrar para vocês uma dica muito importante, que é o léxico na internet. Agora sim a coisa está começando a melhorar, né? Vamos ver. Vou compartilhar aqui a minha tela do navegador. Então nós estamos aqui no site bibliaportugues.com. É aqui que nós vamos ter acesso ao léxico na internet. bibliaportugues.com sem acentos. Este site nos oferece o texto bíblico em várias versões, como você pode ver aqui nessas iniciais. Aqui, logo que você entra no site, ele está posicionado em Gênesis 1, versículo 1. Mas se você quiser outro livro, você clica aqui nessa setinha para baixo e aparecerá o menu com os livros para você escolher. Você pode observar que aqui nesse campo superior nós temos capítulo 1, versículo 1, mas se você clicar nessa setinha para baixo, você vai ver a lista dos outros versículos. Se você descer com a barra lateral direita, você verá os outros capítulos aqui para baixo. Então, vamos continuar aqui em Gênesis 1:1, só para a gente dar o nosso exemplo. Se você clicar nessa palavra no meio aqui, ó, interlinear, você verá o texto de Gênesis 1:1
em hebraico e em inglês. Então, bom, o nosso curso aqui não é de hebraico, então se você quiser ter um aprofundamento bem maior no texto bíblico, então você pode estudar hebraico. Assim como eu estudei um pouco de hebraico e grego no seminário. Não para dominar esses idiomas, nem para falar, né, essas línguas, mas para poder ter condições de usar um dicionário, de usar um léxico, de conseguir localizar uma palavra no texto hebraico ou grego. Então, que mesmo que você não tenha esse domínio, você conseguirá usar o léxico, porque agora a tecnologia facilitou bastante para nós, né? Então você precisa saber essencialmente o seguinte, que o texto hebraico ele é escrito e lido aqui da direita para a esquerda. Então você sabe que lá na sua Bíblia em português está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso está escrito aqui em hebraico da direita para a esquerda. E o texto hebraico está aqui em letras pretas. Logo abaixo você tem o mesmo texto, só que em inglês. Então se você tiver alguma familiaridade com o inglês, então você vai localizar aqui a palavra que você deseja examinar no léxico. Agora, se você não tem noção nem de hebraico nem de inglês, eu sugiro que você vá pegando as palavras aqui do inglês uma por uma e levando no tradutor do Google. Então, suponhamos que você está curioso para saber mais sobre a palavra terra. Como diz o versículo, no princípio Deus criou os céus e a terra, e você quer investigar a palavra terra. Então você precisa descobrir aqui qual palavra hebraica corresponde à palavra terra. Então se você vier aqui no inglês, você vai descobrir que é earth. Se você não sabe inglês, você pode levar cada palavra para o tradutor Google. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos abrir o Google aqui. Você escreve a palavra tradutor, dá Enter. Então aqui está o tradutor. Você digita a palavra em inglês e aparece a tradução aqui em português. Então já sei qual é a palavra correspondente à terra lá naquele texto em inglês. Automaticamente eu sei que aqui acima eu tenho a palavra em hebraico, Haares, significa a terra. Se eu clicar aqui nesse número 776, eu vou abrir a página do léxico onde tem a palavra terra. E aqui eu tenho as explicações. Então, lembrando que para que eu vou usar um léxico, né? Para ver o sentido daquela palavra no hebraico antigo. Ou se eu estiver trabalhando com o Novo Testamento, no grego antigo. Então aqui é o hebraico e eu tenho aqui uma série de explicações sobre a palavra terra em hebraico, tá? Várias explicações aqui para baixo. Só que essas explicações elas estão em inglês. Mas se eu posicionar o ponteiro do mouse aqui em qualquer parte branca dessa tela e clicar no botão direito, então eu verei esse menu onde eu tenho a opção de traduzir para o português. Então eu uso aquela opção do menu e as explicações aqui, veja que foram traduzidas para o português. Observe. Mas as palavras hebraicas, elas continuam ali em hebraico. Ok? Então, é assim que você vai consultar o léxico, para você ver
o sentido que aquela palavra tinha na época em que a Bíblia foi escrita. Vamos agora a outro exemplo do Novo Testamento. Você já deve ter lido lá em João 21, versículos 15 a 17, quando Jesus encontra Pedro na praia depois da ressurreição e ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Então, no português fica ama, amo, ama, amo, ama, amo. Parece que é uma repetição da mesma ideia. Mas, se nós formos ao texto grego, nós vamos ver que Jesus e Pedro usavam palavras diferentes aí na questão do amor. Então, nós vamos selecionar aqui o Evangelho de João. Vamos ao capítulo 21, versículo 15. Nós vamos ver essas palavras. Aqui já não temos hebraico, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então você tem aqui em letras pretas o texto grego, que agora deve ser examinado igual a gente faz com o português, da esquerda para a direita. Temos aqui em vermelho o mesmo texto em inglês. Acima do grego nós temos a pronúncia do grego. E acima da pronúncia nós temos os números que nos mandam para o léxico. Tá? Mas o que eu quero aqui neste exemplo é mostrar que a palavra amor, ou o verbo amar, que Jesus usava era diferente do verbo amar que Pedro usava. Então, quando ele diz aqui: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Então observe aqui, você está vendo aqui love em inglês, e a palavra grega aqui é agapas. Veja que este verbo aqui, ele se relaciona ao substantivo ágape, o amor ágape, um amor superior. Agora, quando Pedro responde, veja aqui embaixo, o inglês diz: eu tenho afeição por você. Não tem love aqui, tá vendo? E a palavra grega é philo. O verbo que é philo, correspondente ao amor philos, que não é ágape, é um outro tipo. Tá vendo? Então, Jesus falava ágape e Pedro respondia philos. Como se o diálogo fosse assim: tu me amas, Pedro? Eu gosto do Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu tenho afeição pelo Senhor. Tu me amas, Pedro? O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então, está vendo como que é diferente? Ali nós temos palavras que se referem a dois tipos de amor. Outro exemplo interessante está em Mateus 16, 18, quando Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos que o nome Pedro significa pedra, mas será que é a mesma pedra que Jesus cita na sequência? Então vamos lá ver o texto de Mateus, capítulo 16, no versículo de número 18. Já vai aparecer aqui para nós. Se a gente tivesse vendo aqui em português, a gente ia clicar em interlinear para aparecer aqui o texto em grego. Muito bem, então aqui está aquele versículo quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele diz tu és Pedro, veja aqui que no grego o nome é Petros. Nós sabemos que Petros significa pedra, de onde vem a palavra petróleo, por exemplo. Muito bem,
Então ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. E agora, quando aparece a palavra pedra, veja aqui embaixo que é Petra e não Petros. Veja que é diferente, tá? Quando nós vamos ao léxico, vamos aqui abrir a página do léxico para ver a palavra Petros, que é Pedro. Aqui na explicação, que eu vou mandar aqui traduzir para o português, aqui na explicação fala muita coisa, né? Mas você pode observar que está escrito aqui, ó, pedra pequena, tá? Pedra pequena. Vamos voltar lá no versículo de Mateus. A palavra Petra está aqui. Eu vou abrir a página do léxico. Veja que agora não é Petros, não é Pedro, agora é pedra ou Petra em grego. E essa palavra aqui, ela se refere a uma rocha. Vou mandar traduzir aqui para o português. Veja aqui, ó. Tá vendo? Vou marcar aqui, rocha. E aqui você já tem um comentário mostrando a distinção entre Petros, tá vendo? E Petra. Petros é Pedro, que é pequena pedra, e Petra é rocha, que é uma grande pedra. Então veja que são palavras diferentes no grego. Um outro exemplo que eu queria destacar é daquele episódio quando José e Maria esquecem Jesus em Jerusalém e voltam 3 dias depois para buscá-lo, né? Então, está lá em Lucas capítulo 2, versículos 48 e 49. No versículo 48, Maria fala: eu e seu pai estávamos te procurando. No versículo 49, Jesus disse: me convém cuidar dos negócios do meu pai. Então, veja que a palavra pai aparece no versículo 48 e no versículo 49. Será que esses negócios do meu pai eram negócios de José? Então, para ver se a palavra grega no versículo 48 referente a pai era a mesma do versículo 49, eu fui procurar o texto grego. Então vamos abrir aqui o texto grego de Lucas capítulo 2. Vamos ver o versículo 48. Lucas 2:48. Você pode observar a palavra pai, ela está aqui, ó, tá vendo? Father em inglês. Então a palavra grega referente a pai no versículo 48 é pater. Mas no versículo 49, veja que tem uma setinha aqui do lado direito que eu passo para o versículo seguinte. Em Lucas 2:49, a palavra pai, você está vendo aqui father em inglês, a palavra em grego é patros. Não é a mesma do versículo 48. No versículo 48 é pater, no versículo 49 é patros. Patros é um pai superior. Tem a ver com patrono que a gente usa, né, no português. É um pai superior, não é o pater. Então veja que no versículo 48 a palavra pai se refere a José e no versículo 49 se refere a Deus. A palavra grega é outra, mostrando uma ideia de superioridade. Muito bem. Então, acho que esses exemplos, por hora, eles são suficientes. Muito bem, então estamos aqui de novo aqui na sua telinha e fizemos uma grande viagem aí pelo léxico. Então, é onde você consegue ali pesquisar os sentidos antigos das palavras. Por quê? Muitas vezes o sentido atual ele
não corresponde ao sentido bíblico. Uma observação importante aqui: nós não vamos retraduzir a Bíblia. Não é isso? O objetivo do léxico não é esse. Eu vou pegar cada palavrinha e vou lá olhar o seu sentido antigo. Muitas vezes o sentido que eu vou encontrar lá é o mesmo de hoje. Mas então, qual é a utilidade do léxico? Eu vou buscar ali algumas palavras. Então, eventualmente, uma palavra do texto que eu não conheço, então eu vou pesquisar no dicionário de português e vou também lá no léxico para ver se o sentido antigo era diferente do atual. O que mais? Quando eu encontrar diferença entre as versões bíblicas, então é interessante você, que é um líder, que é um estudante da Bíblia, é interessante você ter mais de uma Bíblia, você ter Bíblias de versões diferentes. Aqui em casa deve ter umas 15 Bíblias diferentes. Então é interessante porque muitas vezes você lê aquele versículo em 2 ou 3 Bíblias, você encontra ali palavras diferentes, porém sinônimas. Então uma versão, ela pode te ajudar a compreender aquela palavra que está difícil na outra versão. Porém, nessa comparação de versões, você pode também encontrar diferenças que vão te colocar assim como uma pulga atrás da orelha, né? Você vai perguntar, mas por que é tão diferente assim? Por que numa versão tem a palavra filho e na outra versão tem a palavra servo? Olha que isso acontece, tá? Em relação a Jesus, né? No livro de Atos, tem um versículo com essa diferença aí. Tá, filho numa Bíblia e servo na outra. O que é isso? Então, compensa a gente ir lá no léxico e ver, afinal de contas, no grego, qual era a palavra? Qual era a palavra? Ela deve ser traduzida como servo ou como filho? Né? Muito bem. Palavras-chave. Você pode querer se aprofundar no conhecimento das palavras mais importantes do versículo. Então, se você está, por exemplo, lendo e estudando João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de repente, você para ali, Deus amou. Essa palavra amou, eu quero me aprofundar nessa palavra, porque eu vou pregar sobre isso no domingo. Eu quero me aprofundar nessa palavra amou. Qual que é a palavra no grego? Que tipo de amor é esse? Porque eu sei que no grego existem diferentes tipos de amor, então eu vou lá no léxico descobrir. Então, palavras-chave, as palavras mais importantes ali dentro do seu interesse no versículo ou dentro do assunto em si. Muito bem. O que mais? Em que situação que eu vou procurar o léxico? Quando a minha pregação ela está muito dependente de uma palavra do texto. Porque às vezes eu estou tratando de um tema, tá? A base da minha pregação é um versículo, ou é um capítulo, é um acontecimento, é um personagem, mas às vezes a base da minha pregação pode ser uma palavra. Posso estar muito dependente de uma palavra do texto. Então, quando existe essa dependência, é bom que eu me informe bastante sobre aquela palavra, que eu não fique satisfeito com o que eu já sei sobre ela. É importante que eu vá não apenas no dicionário de português, mas no léxico, no dicionário de grego ou hebraico, para eu me aprofundar e para eu saber se existe aquela palavra no texto original. Isso aqui é importantíssimo. Então eu falei sobre João 4:1. Então aqui em português você tem a palavra Senhor e lá no grego você não tem a palavra correspondente a Senhor, que seria Kyrios. Você tem Jesus. Olha só. Então, se você
elabora uma pregação ali em João 4:1, em cima da palavra Senhor, porque você quer falar sobre o senhorio de Cristo. E aí quando você descobre que não tem essa palavra Senhor no texto original, a sua pregação cai por terra. Como você vai pregar sobre uma palavra que não tem? A rigor você pode dizer assim, não tem aquela palavra na Bíblia naquele versículo. Então se você quer falar do senhorio de Cristo, o assunto é pertinente, é importante, mas você vai ter que achar outro versículo, porque João 4:1 não vai servir para esse propósito. Então veja o perigo, né? E mais, algumas versões modernas trazem palavras mais simples ou chegam a trocar frases inteiras. Vamos à questão das versões bíblicas. Existe uma outra disciplina chamada bibliologia que trata mais profundamente sobre versões bíblicas, mas vou dar umas pinceladas aqui. Versões bíblicas são o quê? São diferentes traduções. E elas são úteis? São, como eu acabei de dizer, para você comparar, uma ajuda a esclarecer a outra. Mas versões bíblicas, elas podem também constituir grandes modificações do texto bíblico. E essas modificações, elas não são simples traduções. Elas acontecem com diferentes propósitos. Tem versões que dão uma mexida no texto bíblico para que ele fique mais simples e mais claro. E tem versões que dão uma mexida no texto bíblico para deturpar o sentido dele. Então, é o caso da versão bíblica das Testemunhas de Jeová. Eu falo mesmo, tem medo não. A versão do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, uma versão corrompida, né? Porque eles colocam lá no capítulo 1, onde na nossa Bíblia tem o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí eles colocam assim, a força ativa de Deus se movia sobre as águas. Eles deturparam o texto bíblico. Isso para dar apenas um exemplo. Então, tem versões que fazem isso. Então vamos falar das versões que simplificam o texto. Elas ajudam a entender? Em parte sim. Por quê? Elas tiram aquelas palavras difíceis, né? Eu falei assim, agora há pouco, anátema, beneplácito, né? Sinédrio, areópago. Tiram essas palavras difíceis, ou algumas delas, e colocam palavras mais simples. E aí te dão um entendimento mais fácil do texto. Isso é bom? Em parte. Por quê? Por um lado te ajuda e por outro empobrece o texto. Então o que eu te aconselho? Tenha mais de uma versão. Tenha uma versão simplificada, como a Bíblia na linguagem de hoje, ou a NVI, Nova Versão Internacional. Tenha sim uma Bíblia dessa, mas não abra mão daquela versão do João Ferreira de Almeida. Não abra mão. Tenha as duas, porque essas versões simplificadas, elas empobrecem o texto. Então vou dar um exemplo concreto. Em Atos capítulo 1, nós temos um versículo que fala da caminhada de Jesus com os discípulos ali depois da ressurreição. Atos 1, versículo 12, fala assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Muito bem, a distância do caminho de um sábado. Esta é a versão do João Ferreira de Almeida. Quando você vai para a NVI, Nova Versão Internacional, lá está escrito que os discípulos andaram cerca de 1 quilômetro. Ah, que bom, né?
essa distância do caminho de um sábado, você já entendeu que ela é próxima de 1 quilômetro. Então essa versão mais simples, ela não é melhor? Em parte, né? Porque ela esclareceu o assunto, mas ela empobreceu o texto. Ela arrancou do texto aquele elemento cultural que é a distância do caminho de um sábado. A NVI arrancou do texto aquele conceito judaico da distância do caminho de um sábado. E agora eu vou explicar o que é essa distância, né? Era aquela distância que o judeu podia caminhar sem quebrar a lei do descanso. Isso aí não está escrito na lei de Moisés, não. Isso aí é tradição judaica. Então eles tinham aquele costume estabelecido de que o judeu não podia andar mais do que 2.000 côvados. E isso dá aproximadamente 1 quilômetro. Mas se você ler apenas a NVI, você jamais será dirigido à questão judaica, à questão da tradição, à questão do sábado, à questão da lei, que são elementos importantes no versículo. Então, você está vendo como que a versão às vezes empobrece o texto? É assim que acontece, né? Então vamos lá. Mais algumas dicas. A etimologia. Quando você vai fazer uma análise lexicográfica, muitas vezes você se depara com a etimologia. O que é a etimologia? É o estudo da origem das palavras. Então isso também é útil e tem também os seus perigos. Então quando você for estudar uma palavra, você pode procurar, até no Google mesmo, você escreve a palavra e escreve na frente etimologia. Você vai descobrir o que? A origem daquela palavra, de onde ela veio. Isso não dispensa o léxico, não. O léxico também tem elementos de etimologia. Então vou dar um exemplo interessante. Qual que é a utilidade disso, né? A palavra evangelho, por exemplo, além de saber o significado dela, que é boas novas, é interessante eu saber a etimologia. De onde veio essa palavra? Essa palavra, ela veio do contexto das guerras antigas. E o que eram as boas novas? Era aquela notícia da vitória, né? Então quando vinha um mensageiro a cavalo no campo de batalha para a cidade, trazendo a notícia da vitória, essa notícia era chamada de evangelho. Então veja que legal a gente saber desse significado, né? É a etimologia da palavra. Temos ainda a palavra longanimidade, né? Que em grego é macrotimia. Macro como longo e timia, sentimento. Então a longanimidade seria o que? Um sentimento longo. Agora, qual é o perigo da etimologia? É nós ficarmos presos no sentido primitivo da palavra, sendo que ao longo do tempo ela teve desenvolvimentos. Então, por exemplo, a palavra Theos significa Deus. Essa palavra ela é usada no Novo Testamento muitas vezes em relação ao verdadeiro Deus, Deus de Israel, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, era uma palavra comum na Grécia e ela era usada como referência aos deuses gregos, a qualquer deus grego. Mas nós não podemos ficar presos no uso grego da palavra. Por quê? Senão a pessoa vai cometer o erro de pegar um versículo bíblico e ela vai descobrir que lá no texto grego tem a palavra theos e ela pode ser tentada a dizer, não, essa palavra aqui ela não se refere necessariamente ao Deus de Israel, pode ser qualquer Deus, pode ser qualquer divindade da mitologia grega. Opa, não cometa esse erro, né? Mas a pessoa que
que vai atrás da etimologia e se prende à origem da palavra, ela corre o risco de cometer esse erro. Então, a eclesia, por exemplo, outra palavra aí. Eclesia é o que? Igreja. E aí, quando você vai buscar a etimologia, a origem da palavra, você vai descobrir que a eclesia era o que? Uma assembleia realizada lá em Atenas, na Grécia, com propósitos políticos. Mas você não pode dizer que o propósito da igreja é político, entende? Então você não pode se prender à origem etimológica da palavra. A palavra inferno, em português, vem de infernos, no latim. E o significado, vamos dizer assim, mais primitivo dessa palavra é o que? Sepultura. Mas nós não devemos imaginar que o inferno seja apenas sepultura. Nós precisamos saber o sentido que essa palavra tem na Bíblia, tá? Muito bem. Então eu coloquei ali sentidos em cada época. O sentido que a palavra Theos tinha nos escritos de Platão não é o mesmo sentido que tem no Novo Testamento. Precisamos saber disso. Precisamos também saber os sentidos que Jesus quis dar às palavras que ele usou. Então, algumas vezes Jesus pegou palavras de uso comum e atribuiu um significado novo àquela palavra. Então, quando ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele pegou a palavra igreja, que tinha um sentido antigo, e deu a essa palavra um novo sentido. Então nós precisamos ter consciência disso. Algumas vezes a Bíblia vai pegar palavras usadas em situações comuns e vai dar um sentido novo para aquela palavra, um sentido espiritual. Então é o que acontece no caso do inferno, né? Que se você for pegar os versículos que tem a palavra inferno na Bíblia e você for procurar as palavras correspondentes no grego e no hebraico, você vai encontrar Hades, Tártaro, Geena, Sheol, Seol. Então são palavras gregas e hebraicas traduzidas como inferno. Mas não podemos ficar apegados à etimologia dessas palavras. Então, por exemplo, Geena, traduzida como inferno. Geena era um lixão fora da cidade de Jerusalém, né, onde se queimava ali o lixo, onde se jogavam até cadáveres e eles ficavam queimando ali. Jesus usou essa palavra Geena como referência ao castigo dos ímpios após a morte. Então, algumas pessoas querendo negar a existência do inferno ou a eternidade do inferno, eles apelam para o Geena para dizer: não, isso aqui era um lixão em Jerusalém. Tá, mas eu preciso saber o sentido que Jesus quis dar a essa palavra. Então, quando ele falou assim: temei não aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode lançar a alma no inferno. Então, se é um castigo para a alma, não é apenas um lixão fora da cidade de Jerusalém. Eu preciso perceber o sentido que Jesus quis dar à palavra. Muito bem. A etimologia, ela vai nos mostrar o sentido mais antigo dos termos. Mas uma palavra, ela vai mudando de sentido no decorrer do tempo. Então, veja, por exemplo, a palavra secretária. O seu sentido primitivo era o quê? Aquela que guarda segredos. Mas hoje não podemos dizer isso mais, né? Não é exatamente o significado da palavra secretária hoje. Em relação ao grego, podemos dizer que houve o grego clássico, na época dos filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, o grego clássico. Isso séculos antes de Cristo. Já na época de Jesus, era o grego koiné, ou grego comum.
aquele grego popular, né? O grego que o povo falava. E por que houve esse grego koiné e por que ele é falado até em Israel? Jesus não estava na Grécia. O que aconteceu? Por causa do Império Grego que houve, né, um tempo antes de Cristo, e ele deixou essa herança aí, o grego como quase uma língua universal. É o grego koiné. Existe também o grego moderno, né, que é falado hoje na Grécia. Então, a gente não pode pegar uma palavra do grego koiné e querer levar em consideração o sentido dela no grego clássico ou no grego moderno. Precisamos ter consciência dessa diferença aí. Então, não adianta muito você comprar um dicionário de grego atual, né? Cuidado com isso. Temos ainda diferenças no sentido bíblico das palavras entre o Antigo Testamento e o Novo. Então, talvez a mesma palavra ela tenha sentidos diferentes aí. Por exemplo, a palavra carne, né? A palavra carne, ela tem diferentes sentidos na Bíblia. Estou falando aí a palavra em português, mas a gente poderia ir lá buscar a palavra em grego ou hebraico. Mas a palavra que encontramos na Bíblia como carne, ela tem diferentes sentidos na Bíblia, comparando o Novo Testamento com o Antigo, como dentro do Novo ela tem diferentes sentidos comparando um texto com o outro. Então é interessante a gente ver isso aí. Por exemplo, você sabe que a palavra carne na Bíblia, ela pode ser o quê? Pode ser alimento. Quando fala de comer carne ou não comer carne, é alimento. A palavra carne pode se referir às pessoas, quando diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. São as pessoas. A palavra carne pode se referir ao corpo humano, quando, por exemplo, a Bíblia fala sobre Jesus nos dias da sua carne, nos dias que ele estava no corpo. Nesse mesmo sentido, Paulo diz que ele preferia ficar na carne. Que carne é essa? O seu corpo humano. Mas Paulo também fala sobre as obras da carne. E essa carne aí é o que? A natureza pecaminosa do homem. Então veja que uma palavra ela pode ter vários sentidos diferentes. E nisso aí é muito importante o contexto. Muito importante o contexto. Também não posso ficar descansado naquele entendimento que eu tenho daquela palavra hoje. Né? Se é uma palavra importante para a minha pregação, eu devo pesquisar, porque eu vou descobrir coisas aí que eu talvez não estava imaginando. Então, eu coloquei ali também a abreviatura da palavra principado. A palavra principado, ela tem diferentes sentidos, mas sempre ligados à ideia de um príncipe. Então, alguém que esteja muito acostumado com o texto de Efésios 6, que fala assim: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas deste século nos lugares celestiais. Então, a pessoa já sabe que os principados ali são demônios. Mas não quer dizer que em todo lugar da Bíblia, onde você encontrar a palavra principado, sejam demônios. Então, em Isaías, quando está falando sobre Jesus, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Opa! Será um demônio atacando Jesus? Não, o principado é o poder de um príncipe. Então isso pode ter um sentido negativo ou pode ter um sentido positivo, dependendo do contexto. Então será útil também nesse caso, se a gente for no léxico, para ver o que é o principado e não simplesmente ficar achando que é sempre demônio. O mesmo acontece com a palavra potestade. Lá em Efésios 6 fala, como eu já citei, principados, potestades, hostes espirituais da maldade como demônios.
Mas em Romanos 13 está escrito que todo homem deve estar sujeito às potestades superiores. Opa! Teve uma irmã que mandou um e-mail para mim perguntando: como é que é isso aqui, pastor? A gente tem que ser sujeito aos demônios? Eu falei: não, pelo amor de Deus. Essas potestades aí em Romanos 13 são autoridades públicas, é o governo. Então a palavra potestade, ela está se referindo a poderes. Podem ser poderes do mal ou poderes do bem. Então vamos lá. Sentido posterior. Veja que quando você pega uma palavra, por exemplo, uma palavra nos lábios de Jesus, ela tem o sentido que Jesus quis dar para ela. E geralmente a gente vai entender pelo contexto. Mas aquela mesma palavra, ela está ali no grego koiné, no Novo Testamento. Lá no grego clássico ela podia ter um sentido diferente. E no grego moderno ela tem um outro sentido. Então, por exemplo, ali em Atos 1:8, quando Jesus fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a palavra poder, se você for lá no grego, você vai descobrir que é dínamos. Tá? E alguns pregadores lembraram com acerto que a palavra dínamos, ela deu origem à palavra dinamite. Acertaram nisso aí, mas erraram quando levaram a dinamite para a pregação. Que aí alguns pastores dizem assim: o poder do Espírito Santo é o poder explosivo de Deus. Não, por que explosivo? A Bíblia não está falando disso, porque não existia dinamite naquele tempo. Não existia dinamite. Então, o que a pessoa fez? A pessoa cometeu aí um anacronismo, A pessoa pegou um sentido da palavra numa época e levou lá para trás, lá para Atos 1:8. Não, ali não tem nada de dinamite. Tem apenas o poder. Muito bem. Refletindo aqui um pouquinho sobre o sentido atual de uma palavra, que pode ser diferente do sentido bíblico. Então, por exemplo, a palavra ministério. Hoje, no contexto brasileiro, a palavra ministério é uma palavra que nos dá uma ideia de honra, de respeito, de autoridade, de uma boa posição, de um bom cargo, de uma função importante. Tudo bem, é isso aí, no nosso conceito em português. Mas na Bíblia, ministério significa serviço. É isso. Então, nós, como ministros do Senhor, nós precisamos saber que ministro significa servo. Precisamos estar conectados ao sentido bíblico da palavra e não ao sentido moderno, porque o sentido moderno pode ser totalmente diferente daquele que a Bíblia contém. Muito bem, coloquei aqui mais 2 exemplos, que são a palavra terra e a palavra céu. A gente não deve imaginar, por exemplo, que toda vez que eu encontro a palavra terra na Bíblia, seja uma referência ao planeta Terra. Então, se eu faço uma consulta no léxico grego ou hebraico, eu vou descobrir que a palavra terra algumas vezes vai se referir ao planeta e outras vezes será uma referência a um território específico. Então veja, por exemplo, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, será que ele estava falando para Abraão sair do planeta Terra? Não. Então você vai reconhecer que a palavra terra, às vezes, ela é específica para um território. Então, quando a Bíblia diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra,
Essa palavra terra aí não é o planeta Terra, é a terra de Canaã. Tá? Então, assim também a palavra céu. Em alguns textos ela pode ser uma referência a este céu azul que nós vemos, ou pode ser uma referência à habitação de Deus. Então precisamos ir ao léxico para ver a que sentido o texto se refere. Finalmente, eu gostaria só de alertar para o cuidado que precisamos ter em relação ao letrismo. O que é o letrismo? É um apego exagerado ao grego e ao hebraico. Porque algumas pessoas têm valorizado de modo muito extremo as línguas originais da Bíblia, chegando ao ponto de imaginarem que falar o nome de Jesus em português não tem valor, tem que falar o nome de Jesus em hebraico. Eu digo que isso aí não é necessário, porque se o nome de Jesus tivesse valor apenas quando pronunciado em hebraico, como que o surdo mudo ia fazer para ser salvo, né? Ele estaria perdido. Então precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado também para não considerarmos que determinadas palavras gregas e hebraicas possam ser sagradas ou possam ser palavras mágicas. Não, isso não existe. Então você pode louvar a Deus aí em português mesmo e não imaginar que você vai depender de um poder sobrenatural das línguas bíblicas. O que nós buscamos com a lexicografia é apenas enriquecer o nosso conhecimento e esclarecer a nossa interpretação bíblica. Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando assim a nossa aula e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus te abençoe.